A paz do Senhor, abençoados. Nós leremos agora o capítulo 2 de Ruth. Neste capítulo, Ruth pede para sua sogra que lhe deixe colher espigas para ambas. E Noemi deixa, porque naquele tempo em Israel as espigas caídas nos campos deveriam ser deixadas para os pobres e os estrangeiros, segundo Levítico. E por acaso ou por providência divina, Ruth vai colher espiga nos campos de Boaz. E quem era Boaz? Um parente rico de Elimeleque, o marido de Noemi que falecera. Ao vê-la, Boaz pede informações, porque se agradara dela, pede informações sobre a moça, fica feliz em saber como ela tratou a sua sogra, Noemi. Depois dirige-se a ela para que ela fique à vontade na colheita, para que se alimente. E Ruth colhe e chega muito feliz em casa até Noemi e diz o que aconteceu. E Noemi agradece a Deus, louva a Deus, porque ela sabe que Boaz é um remidor no caso de Ruth. Vamos então ao versículo 1, capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça? E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que antes não conhecestes. O Senhor retribua o teu feito e te seja concebido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes, e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E, sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste?
Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. E disse Rute a Moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a Rute, sua nora: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra.